E aí pessoal, Felipe aqui para dar mais uma dica de processo civil. Hoje o vídeo é sobre o tópico das normas fundamentais do processo civil do CPC, que são os 15 primeiros artigos do CPC, normas fundamentais e aplicação das normas processuais. Então se no teu edital, se no teu concurso cai esse tópico, pega o teu material, pega o teu CPC, o teu código, para fazer anotações sobre o artigo 10. Um artigo muito importante que tem alguns detalhes, pessoal, que tu pode confundir e aí tu deve ter bastante atenção para não errar no dia da prova. Pessoal, artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pessoal, de novo pessoal, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pessoal, o artigo 10, assim como o artigo 9, se tu já estudou ou vai estudar, tu vai ver que o artigo 9 e o artigo 10, eles tratam do princípio do contraditório. Então tu já puxa uma flechinha no artigo 10 e coloca princípio do contraditório. Porque ele diz que o juiz não pode decidir, pessoal, o juiz não pode decidir sem, com base em fundamento a respeito do qual, não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pessoal, eu coloquei aqui, é o que mais cai. Sem sombra de dúvidas, dos 15 primeiros artigos do CPC, esse é o artigo que as bancas mais cobram, pessoal. E as bancas cobram como? Elas adoram dizer que o juiz não pode decidir, salvo se tratar de matéria sobre a qual deve decidir de ofício, exceto nos casos em que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício. Então, pessoal, tu não deve confundir o artigo 10 com o artigo 9, porque se cai Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 10, é verdadeiro, pessoal, questão de letra da lei, literalidade da lei, é verdadeiro. Ah, mas o Felipe, tem os casos que o juiz lá, ele pode decidir sem ouvir as partes, inaudita altera pars lá, ele pode decidir liminarmente na tutela de urgência, na tutela de evidência, nos casos de improcedência liminar do pedido. Pessoal, esse é o artigo 9. Aí que tá, tu não pode confundir o artigo 9 e o 10 para fins de prova e de acertar a questão se cair literalidade da lei. O artigo 10 não tem exceção, pessoal. Eu coloquei aqui, não tem exceção, não tem salvo C, exceto C. Então não cuida para não confundir. As bancas, elas adoram confundir o artigo 9 e o 10. Muito cuidado, pessoal. É muito importante que tu saiba, que tu leia muitas vezes o artigo 10 para não confundir com as exceções do artigo 9. Muito cuidado, pessoal. Outra coisa também é que as bancas adoram tirar o não. O artigo começa, o juiz não pode decidir, as bancas pegam e simplesmente tiram o não e colocam assim, o juiz pode decidir e até o final tá certo ali. Mas eles tiram o não, o que torna errada a questão, pessoal. Então muito cuidado, porque lá no dia tu tá nervosa, tu tá ansioso, enfim. E aí daqui a pouco tu passa batido aqui, eles tiram o não e tu não se liga no que eles tiraram o não. Tem bastante questão que faz isso, pessoal. Então muito cuidado, pessoal. Eu coloquei aqui, ó, vamos só voltar aqui, o juiz não pode. Eu coloquei atenção, cai bastante tirando o não. Tá, pessoal, isso aí então, muito cuidado aqui nesse artigo 10, é um artigo perigoso para cair na tua prova, então lembrando que se cair Ctrl+C, Ctrl+V, verdadeiro, pessoal, artigo 10, não brigue com a questão, ele não traz exceções como traz o artigo 9. Tá, pessoal, isso aí, muito cuidado, alguns detalhes então sobre esse artigo, que é o artigo que mais cai dos 15 primeiros artigos, sem sombra de dúvida é o artigo que mais cai. Tá, pessoal, isso aí, em breve mais vídeo, bons estudos, segue o baile.